os meus olhos. Olá, minha gente, aqui é o pastor Felipe do Caminho Church. Que bom que vocês estão aqui hoje com a gente. Eu quero aproveitar para convidar você para curtir, se inscrever no canal, deixar um comentário, digam glória a Deus aí para a gente saber que você está aí. E mais importante do que isso, compartilhe com alguém para que mais pessoas sejam abençoadas, como todos nós seremos aqui, como você também vai ser abençoado aí com esse culto, com os louvores que vão ser cantados, com a palavra que vai ser pregada. E no final de tudo, eu tenho certeza que o nome de Jesus vai ser glorificado e a nossa vida vai ser abençoada. Transforme esse ambiente aí, eu não sei se é o lugar de trabalho, se é um hospital, se é o quarto, se é a sala, mas transforme esse ambiente aí num lugar da presença de Deus e se una com todos nós aqui nesse ambiente de adoração, de culto, de louvor a Deus, e vamos fazer o melhor culto da nossa vida, aprender um pouco do Senhor, ser abençoados e abençoar alguém. Deus abençoe você. Fique com a gente aí. Amém, gente? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 9, versículo 31. Quem não tem Bíblia, acompanha no projetor. Atos 9 e 31. Vamos ler. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Amém. Até aqui. Nós já estamos há alguns dias, aos domingos, sobretudo, falando sobre a presença do Espírito Santo, a importância do Espírito Santo para a nossa vida diária. O quanto o Espírito Santo não é alguém da religião. O Espírito Santo não é alguém que nós invocamos como uma entidade religiosa, alguém que a gente se comunica em momentos de culto. Não é, o Espírito Santo, ele é alguém que nos acompanha todos os dias, está com a gente, no meio de nós, está trabalhando, dando direcionamento, aconselhando, confortando, consolando. Ele é um ser, uma pessoa real. O Espírito Santo é real. E cada domingo que passa, nós entendemos um pouco mais do que significa Ele para nós. E eu fico muito feliz, Joel, de perceber que algumas pessoas já estão começando a entender, a acessar, ouvir, já estão começando a discernir quando é o Espírito Santo que fala. As pessoas estão sendo guiadas, se permitindo guiar por Ele, se permitindo direcionar por Ele. Agora mesmo no culto das 6, acabou o culto aqui, eu subi para tomar um copo de café e eu recebi no WhatsApp uma mensagem de um testemunho que aconteceu aqui no culto agora há pouco, uma coisa que você, lógico que não vou contar porque é uma coisa muito pessoal, muito íntima da pessoa, mas uma coisa que você não faria com tanta facilidade. Foi feito aqui no culto agora das 6. Porque as pessoas vão entendendo, nós vamos entendendo as coisas. O que significa o Espírito Santo? A igreja, o caminho existe com a intenção de que todos nós entendamos isso e consigamos espalhar para o mundo isso. Viver debaixo dessa direção. Não andar mais sozinhos. E não apenas aguardar do Espírito Santo uma orientação, mas se deixar usar para o outro como instrumento do Espírito Santo. Para ser resposta para as pessoas, ajuda para as pessoas na hora da dificuldade. Como eu digo para vocês, quando um familiar morre ou alguma coisa parecida, ou a pessoa passa por uma situação difícil, a igreja, de modo geral, ao longo da história, sempre teve o costume de dizer assim: olha, poxa, que o Espírito Santo te console. O Espírito Santo te console. E não é que o Espírito Santo te console, é muito fácil. É muito fácil pegar o telefone, ligar para a pessoa e dizer: que pena, meus pêsames. Que o Espírito Santo te console. Larga o telefone e vai roncar. Não. Que o Espírito Santo em mim console ele. Então eu vou lá passar a noite com a pessoa. É isso. Se o mundo entendesse isso, nós teríamos muito menos problemas no mundo. E é isso que nós estamos entendendo aqui. Hoje eu quero falar a vocês sobre quando a igreja passou por um período de paz. E o que significa para nós passar por um período de paz? Qual a importância para nós, como igreja, quando nós estamos no momento exatamente como a gente está agora, um período de paz. Nós estamos em um momento de paz.
E a palavra destaca 2 ou 3 coisas que eu quero compartilhar com vocês hoje sobre o que se faz quando a gente está em paz. Porque eu não sei se você sabe, mas nem sempre a gente esteve em paz. Aliás, nós estivemos muito mais em guerra e perseguição do que em paz. A igreja, os crentes, sempre estiveram debaixo do mau tempo. São raros os momentos em que a igreja passou por um período de tempo de paz. Começando lá no início, quando o Império Romano e o governo e os domínios lá no primeiro século de Roma, se lançaram contra a igreja. Porque a igreja na época era uma ameaça para o império. Todo o império de alguém, ele carrega em si uma, como é que eu posso dizer para vocês? Uma centelha, uma essência, como é que é o nome daquilo? Eu estou ficando velho, estou esquecendo das coisas. Narcisista. Todo o império, todo o domínio, todo o governo que domina, ele carrega em si uma essência narcisista. Você conhece alguém narcisista? Não conhece? Então, começa a se posicionar com posição. Começa a dizer para as pessoas assim, quando tu não concordar com alguma coisa, experimenta dizer assim, ó, eu discordo. Sabe por que as pessoas têm medo de dizer eu discordo? É por causa dos narcisistas. Ele não suporta alguém discordar dele. Tem que ser do jeito dele sempre. E quando discorda, vira inimigo. É tudo centralizado nele, tudo centralizado nela. Os governos são isso, eles aprisionam as pessoas. Os impérios dominam a mente das pessoas. Olha que loucura aconteceu agora há pouco tempo, nos últimos anos tem acontecido. Olha que loucura. Famílias, há anos que se davam bem. Pai, filho, vô e neto. Brigaram por quê? Por conta de uma paixão subordinada a um domínio de governo. E eu não estou falando de lado nenhum, dos dois lados. Dos dois lados são paixões. Então, quando a igreja se posiciona dizendo, não, nós não podemos fazer isso, a gente tem que entender que nós somos todos irmãos. A gente não pode odiar um ao outro. Quando a gente manifesta a liberdade do evangelho, porque foi para isso que Jesus se manifestou, para trazer liberdade a nós. Quando a gente diz que não é dominado por nenhuma outra coisa, a gente é livre. Ninguém gosta, os governos não gostam. Porque ele carrega em si uma essência narcisista. Outro concorda comigo, outro não presta. Quando a gente, e cuidado com isso, governos passam e a gente fica. Cuidado com isso. Se tu não concorda comigo, tu não presta. Se tu não concorda comigo, tu é inimigo. Se tu não concorda comigo, tu não vale nada. Comigo com quem? Comigo com as convicções que eu tenho de um posicionamento. Não entra nessa, irmão. A gente é livre e somos todos irmãos. A gente pode ter um posicionamento, mas em liberdade, crendo que a palavra é a soberana, não um viés ou um posicionamento qualquer. Quando a igreja se posicionou trazendo liberdade no meio de um império, o imperador odiou a igreja, porque ele queria manter a igreja debaixo do seu domínio. Foi a primeira perseguição que a igreja sofreu. Atualmente existem perseguições à igreja terríveis na Coreia do Norte, por exemplo, China, Irã, Arábia Saudita e tantos outros países que perseguem, que a igreja sofre perseguição radical, causando morte, inclusive matando os crentes. Agora, não século passado, agora tem crentes sendo mortos agora porque são crentes, ou sofrendo sanções sociais, restrições sociais, como por exemplo não ter acesso a um médico, por exemplo, porque é crente. A igreja, de um modo geral, sempre esteve envolvida nesse tipo de coisa. Nas universidades, os crentes são ridicularizados nas universidades. A grande maioria das universidades ridicularizam os crentes. Tem alguém aqui na igreja, me contou essa semana, na Santa Ceia, eu acho, que entrou para a universidade e botou uma camiseta, eu acho que é as tuas camisetas lá do Jesus Reina, João, escrito em inglês, né? Essa, né? E aí entrou com a camiseta na faculdade, na universidade, e logo ela começou a ouvir um burburinho assim das pessoas dizendo, será que é? Será que é? Será que é? Será que é? Será que é crente?
E aí depois, ela foi ver na rede social dela umas 10, 12 pessoas seguindo ela para ver se ela realmente era. E aí ela já sentiu que estava começando a ser excluída. As universidades, de modo geral, existe um posicionamento para taxar os cristãos de fundamentalista, intolerante, ignorante. Só por ser crente. Só por ser crente. Não conhece, nunca sentou para conversar. É crente, é ignorante. É crente, é ridicularizado. Existe uma perseguição. Eles isolam os grupos sociais para os crentes não terem acesso. São perseguidos. Há relatos, agora recentes, por exemplo, de perseguição religiosa aos cristãos, a nós em guerra. Como, por exemplo, isso é tudo documentado, está tudo documentado. Depois eu mando o link para vocês, se vocês quiserem. Em 2019, uma igreja evangélica foi incendiada na cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Em 2020, um templo evangélico foi invadido e destruído em Santa Maria. Em 2021, uma igreja evangélica em Guarulhos, São Paulo, foi alvo de um ataque com bombas caseiras. A igreja sempre estará envolvida em algum tipo de perseguição. Quando nós experimentamos como estamos agora, experimentando um período de paz, nós aqui, a maioria de nós, então a gente deve dar atenção, porque não é sempre assim. Quando a palavra diz, quando a palavra percebe, quando se percebe aqui, em Atos dos Apóstolos, se percebe, a igreja percebe, que está vivendo em período de paz, então eles investem em algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês, e a primeira delas, que o povo de Deus investe, é na edificação. Vamos aproveitar que a gente está em paz, e vamos nos edificar, porque logo, logo talvez venha uma guerra, uma perseguição, alguma coisa contra, é hora de a gente edificar as coisas. E edificar aqui significa algumas coisas, existem muitas coisas que fazem parte da edificação de uma igreja, mas a primeira delas que eu quero destacar é que é um momento de nós conhecermos o Evangelho. Conhecer o Evangelho, saber da nossa fé, conhecer sobre a nossa fé, entender o Evangelho, ler a Bíblia, buscar conhecimento da palavra. Eu sei que você tem essa dificuldade de ler a Bíblia todos os dias. Eu sei que você, quando vai levantar de manhã, e o ideal seria, porque existe uma bênção do Senhor a nós, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar. Pastor, Deus está em primeiro lugar na minha vida. Só que daí eu só oro de noite quando vou dormir, no tempo que sobra, com sono. Pastor, Deus está em primeiro lugar, mas eu não leio Bíblia. Pastor, Deus está em primeiro lugar, mas eu não faço oração. Pastor, Deus está em primeiro lugar, mas eu não estou nem aí para Ele, na verdade. Eu só quero que Ele me abençoe. Não, a verdade é que Deus não está em primeiro lugar na vida da maioria das pessoas. O ideal seria nós levantarmos de manhã na primeira hora, levantar 20 minutos antes da hora de acordar e falar com Deus e fazer uma oração e aí começar o nosso dia. Mas como fazer isso se nós não levantamos, a maioria de nós não levanta nem para fazer o café de manhã? Vai para o trabalho com uma bolacha na bolsa e um copo Stanley com café preto? Hein? Como levantar de manhã para orar se a gente não levanta para comer? Tem gente que vai tirando as remela com saliva no ônibus, leva a mão no rosto e sente aquele osso. Como? Como nós priorizaremos, como nós colocaremos Deus em primeiro lugar e teremos a disciplina de buscar ao Senhor todos os dias pela manhã para conhecer o Evangelho, se nós não temos às vezes a disciplina de cuidar de nós mesmos? Quantos de vocês no Natal e Ano Novo comeram que nem uns elefantes, dizendo que iam comer à vontade, porque em janeiro iam começar uma dieta que não durou 3 dias? Não, estou comendo assim agora porque é Natal, Ano Novo, mas esse ano janeiro eu vou começar 1º de janeiro, vou comer agora dia 2 de janeiro, porque primeiro tem um churrasco do primeiro do ano, dia 2 de janeiro eu começo e agora vocês vão ver, 4 de janeiro está ele comendo um X bacon. Né? Então, se não temos disciplina para cuidar do nosso corpo, como teremos disciplina para cuidar da alma e do espírito? Não tem. Por isso que eu me propus a mandar a vocês todos os dias um WhatsApp com
um devocional de 25 minutos. Deixa eu dar uma dica para vocês. Bota no carro e vai até o trabalho. Ah, mas eu queria ouvir o Zambiase. Eu queria ouvir o Macedo. Irmão, não larga, irmão, é tudo a mesma coisa. Trancou a Nilo Peçanha, tem um entroncamento na Viamão, lá de Viamão, meia hora para chegar até andar 2 quadras. É só isso, é todo dia a mesma coisa, irmão. Fica em paz, você vai ouvir a mesma coisa. A mesma coisa, a mesma coisa. Agora, bota no carro lá o devocional e ouve, vai aprender do Evangelho, vai entender o Evangelho. Bota lá no ônibus, em vez de ouvir o Spotify. Inclusive eu vi vocês compartilhar o Spotify, vocês está muito ímpio esse Spotify de vocês, só coisa do mundo. Eu vi o pessoal compartilhando o Spotify lá, às vezes eu olho rede social, eu olhei no Spotify do outro, Bruno Marrone? Aí eu, Joelson, lá embaixo assim, assim, ó, as melhores gospels de não sei o quê. Não, pelo amor de Deus. Pode continuar compartilhando, não fica com vergonha não, viu, gente? Vergonha é roubar e não poder carregar. Entendeu? Eu olhei, tá muito desviado o Spotify de vocês. Tem que converter esse Spotify aí, botar uma Lauriette. Bota lá que é bom. Então, em vez de fazer, bota lá 15, 13 minutos, vai ouvir o Evangelho. Porque você sabe bem que se não tiver isso, você não vai ter outro lugar. Você não vai pegar a Bíblia para ler. Nós estamos em paz. E em momentos de paz, é hora de a gente entender o Evangelho. Pastor, eu não consigo isso aí. E domingo de manhã tem escola bíblica aqui às 9 horas da manhã. Eu venho para aprender a palavra, aprender o Evangelho. Nós estamos em paz. Essa é a hora, agora é a hora de entender o Evangelho, entender a nossa fé, entender no que a gente crê. É assustador. É assustador. Você chegar num ambiente lotado de crente, você perguntar assim: e aí, gente, todo mundo é crente aqui? Glória a Deus, todo mundo é evangélico, glória a Deus. O que é evangelho? Cri. O que é evangelho? No que você crê? O evangelho é a Bíblia. E o que é a Bíblia? É o evangelho. O que é o evangelho? Responda para você mesmo aí. Tem uma definição prática? O evangelho é? 2 pontos? Não rola. Nós temos que saber o que é o evangelho. É a nossa fé, é o que a gente vive, é o que a gente acredita. Em tempos de paz, onde está tudo bem, a família está bem, a casa está bem, está tudo certo, tem trabalho, a gente pode pregar onde quiser, a gente pode cantar onde quiser, a gente pode fazer louvor onde quiser, nós estamos em paz. Em tempos de paz, nós devemos buscar o entendimento do evangelho. Em tempos de paz, nós precisamos nos conhecer como corpo de Cristo. Como corpo de Cristo, entender que fazemos parte, nós temos vida, nós somos um corpo. Eu estava pensando essa semana passada e essa, sobre o nosso acolhimento. Vocês perceberam que o nosso acolhimento, ele evoluiu. Alguns estão com uma pulseira branquinha aí de primeira visita, e nós estamos melhorando ainda mais. Talvez semana que vem vai vir novidades para o acolhimento, para tornar o acolhimento mais abençoado aqui da nossa igreja. Mas eu fiquei pensando sobre hoje, conversando com 2 irmãos, uma irmã e um irmão aqui, sobre isso. A gente chegou à conclusão de que o nosso momento de visitante é muito falso. Porque é mandado fazer. Sabe qual é o ideal? E nós vamos buscar o ideal? É a gente entender que é corpo, tanto que é corpo, ao ponto de que a pessoa entrou ali, ela foi recebida por todo mundo, ela sentou aqui, mas eu não conheço ela, não sei se ela é da igreja. Aí antes mesmo que chegue ao momento dos visitantes, eu olho para ela e digo assim: tu é visitante aqui? Aí eu sou. Seja bem-vindo, dá um abraço, qual é teu WhatsApp? Olha aqui, onde tu mora? Sabe, um para o outro. É um corpo, é hora da gente entender que a gente é corpo. A gente se ajuda, se orienta, se dá uma palavra. A gente é o corpo de Cristo. É hora de a gente começar a se experimentar como corpo. Se experimentar como corpo é entender que eu, dentro desse corpo, tenho uma função dentro dele. Eu faço parte, eu sou, junto com os meus irmãos, um corpo só. É hora de nós estarmos juntos, compartilhar as dores um com o outro, como eu preguei na Santa Ceia aqui. É hora de nós compartilharmos as dores uns com os outros, nos amarmos profundamente. É hora de a gente exercitar o perdão. É na hora da paz que nós exercitamos o perdão. Não é na hora da guerra.
Porque quando vem a guerra, é impressionante. E a guerra, eu não estou falando sobre guerra, guerra de tiro, guerra bélica. Não, quando vem um desafio, a morte é a maior guerra do ser humano, sabia? Você sabia que a morte é a maior guerra do ser humano? Porque a morte é o inimigo invencível. É o inimigo que Jesus venceu na cruz, porque ninguém consegue vencer a morte. Nós só vencemos a morte porque do outro lado Jesus está esperando aqueles que creem nele. Agora, esse nosso corpo aí que a gente tá, tão bonitinho de alguns, tão ajeitadinho de outros, tão cheio de whey e outra coisa lá, creatina. Esse corpinho tão cheio de coisa, tão arrumadinho. Então esse corpinho todo arrumadinho, um dia ele vai dizer adeus. E não tem dinheiro que você tenha nesse mundo que compre mais um segundo, porque é a última guerra. É a última batalha, o homem não consegue vencer ela, é a batalha da morte. E é interessante quando chega na batalha da morte, o quanto é fácil perdoar, né? Como é fácil você chegar no leito de morte, esculhambar a vida de alguém, não ligar para a vida da pessoa, e aí no dia da morte, da última guerra, lembrar daquela pessoa e com medo de ir para o inferno, pedir para que venha para pedir perdão. Olha como a guerra faz isso com a gente. Mas por que não fazer isso em tempo de paz? Por que viver uma vida entristecida, angustiada, com a consciência clara de que angustiou alguém, com a consciência clara de que machucou alguém? Para que viver a vida inteira que poderia em tempos de paz se conhecer como corpo, exercitar o corpo, exercitar o perdão, exercitar o amor? Por que deixar para a hora da guerra isso? Não, se faz isso na hora da paz. A gente perdoa em tempo de paz. A gente ama em tempo de paz. A gente dedica tempo para o outro em tempos de paz. A gente se entende como corpo, mesmo corpo, não dois, um corpo só. Um ajuda o outro, um auxilia o outro, um perdoa o outro, um ama o outro. Fica machucado por um tempo, às vezes fica, mas logo busca o perdão, a reconciliação. É um corpo só, é o que a palavra fala. Se edificava, entendia o evangelho, se entendia como corpo, em tempos de paz, criava unidade. É no tempo de paz que faz isso. Isso é edificação. Pastor, como é que a gente vai se edificar como igreja? Conhecendo o evangelho e se enxergando como um corpo só. Então a gente começa a se edificar em tempos de paz. A segunda coisa que se faz em tempos de paz é que nós somos então encorajados pelo Espírito Santo. É o que ele diz, 9:31, está lá, ó. A igreja passava por um período de paz. E toda a Judeia, Galiléia e Samaria, eles se edificavam, ela se edificava, e encorajada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo encoraja a gente. O Espírito Santo encoraja a gente quando o ambiente que a gente está treme e a gente é cheio do Espírito Santo. Irmão, vou falar um negócio para você. O Espírito Santo e a manifestação e a presença do Espírito Santo não é um negócio alucinógeno. Você vai experimentar e depois que acabar o culto, você vai olhar para os irmãos assim, ó, uau, que brisa. Uau, fui nas nuvens, olha, não é? A presença do Espírito Santo não é para isso. Quando treme o lugar, seja aqui dentro, seja em casa, porque eu não sei se você sabe, mas o Espírito Santo está sempre com a gente. Está no ônibus, meditando, pensando em Deus, lembrando de Deus, lembrando quanto você é pecador e quanto Ele te ama, falando com Ele, Espírito Santo no ônibus, logo a presença vem. Não sei se você já experimentou isso. Uma vez eu estava no ônibus e aí eu estava falando com Deus assim, profundo, Deus, é isso aí Deus. Olhava para a rua assim, para as pessoas, isso aí Senhor, ganhar um mundo Senhor, em nome de Jesus. Salvar as pessoas, mudar a situação. E aquilo foi me envolvendo. Quando eu vi, irmão, eu estava dentro de um negócio que eu comecei assim, para. Aqui não. Entendeu? Aquela coisa que invade assim, da pouco, glória a Deus. Aquela coisa que vem de dentro, aquela presença. Quantas vezes o quarto estremeceu? Quantas vezes o banheiro estremeceu? Quantas vezes o carro estremeceu da presença do Espírito Santo? Quantas vezes essa igreja estremeceu?
E no meio desse estremecer do Espírito Santo, você foi tocado por Ele. Sabe o que é isso? É encorajamento para você. É nesse tempo que a gente se une para buscar Ele. É nesse tempo que a gente chama por Ele e permite que a presença dEle estremeça o lugar que a gente está, e permite que a gente sinta a presença dEle. Isso é para nos encorajar. Se encoraja em tempo de paz. Nós somos encorajados nos momentos de alegria, na célula, na Santa Ceia, quando a gente se junta nos momentos de comunhão, e ali a gente dá risada, a gente sorri, a gente testemunha uns para os outros. Sabe aquele momento ali? Aquele momento ali é encorajamento, é encorajador, é o Espírito Santo encorajando a gente quando a gente se junta para falar das coisas de Deus. É por isso que o diabo luta tanto para a gente não se juntar para falar das coisas de Deus. Por isso que todas as vezes que a gente se junta para falar alguma coisa, geralmente o diabo vai empurrar a gente para fofoca, vida dos outros, projetos pessoais e a vida dos outros, e o Instagram dos outros. Porque ele não quer que a gente se edifique falando das coisas de Deus, falando das nossas experiências com o Senhor. Quando a gente se junta, a palavra diz, Efésios 13:52, os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo, quando nós se juntamos em alegria. Santa Ceia aqui é uma maravilha. Santa Ceia aqui levanta até defunto espiritual, levanta a Santa Ceia. A gente ouve uma palavra, a gente come junto, a gente abraça uns 500 aqui dentro, libera uma palavra de bênção, compartilha o pão, sai daqui animado. Sabe o que é esse ânimo? Sabe o que significa esse ânimo que você recebe quando se junta com seus irmãos para falar das coisas de Deus? Isso é o Espírito Santo encorajando você. O Espírito Santo te encoraja quando você entende a responsabilidade que você carrega de imitar Jesus. A responsabilidade, ela é encorajadora. Uma menina que talvez tenha um filho nos seus 15 anos, 16 anos, uma menina, que talvez a gente olhe agora para uma de 15, 14, 15 anos, a gente olha, é uma menina, mas quando ela ganha um nenê, e ela tem ele na mão, se ele tiver uma crise de madrugada e ela estiver sozinha, irmão, ela enrola a criança em qualquer coisa que tiver, e sai de pé no chão para onde for, corre para onde for que tenha que correr, porque ela vai encorajada. Ela não tem vergonha de chamar ninguém, ela não tem vergonha de gritar para ninguém, ela não tem vergonha de nada. Se ela tiver que ir correndo até o hospital, ela vai correndo até o hospital, encorajada pela responsabilidade que ela tem sobre aquela criança. Quando nós entendemos a responsabilidade que a gente carrega de imitar Jesus, e deixa eu falar uma coisa para você, nós não imitamos Jesus apenas nas atitudes e nas responsabilidades, nós imitamos Jesus no resultado. Quando nós nos propomos a imitar Jesus, os resultados da vida de Jesus começam automaticamente a acontecer através da nossa vida. Então você começa a olhar para as pessoas que precisavam de Jesus, e você, sabendo que tem Ele em si, você é encorajado por essa responsabilidade. Então você anda que nem um gigante. Você anda que nem um gigante. Tempo de paz não é tempo de andar com a cabeça baixa. Tempo de paz não é tempo de andar churumingando pelas coisas da vida. Nós estamos em paz. Tempo de paz não é tempo de se jogar para baixo da mesa. Tempo de paz é tempo de encorajamento. Tempo de paz é tempo de buscar convicção. Tempo de paz é momento de buscar edificação no entendimento das coisas. Tempo de paz é tempo de se fortalecer no Senhor. Então não é um momento de nós andarmos reclamando e choramingando. Olha a sua volta. Não é possível que você não pare para olhar a sua volta e perceba que tem muito mais coisa boa do que coisa ruim. Não é possível que você olhe para a sua saúde, para a sua vida, para a sua família, e está tudo certo, tudo no lugar. Deus já fez isso com você. Você tem 1 ou 2 desafios e você já se joga debaixo da mesa, chorando, reclamando das coisas que não tem, mas não consegue olhar para o lado e perceber que o Senhor já deu tudo que foi necessário para que você se encoraje. Nós somos parte da solução e não do problema, porque nós imitamos Jesus na nossa vida.
Pastor, eu entrei na igreja agora, eu imito muito pouco ele. Mas não é sobre o quanto nós imitamos. Porque não é sobre ser filho no comportamento. É sobre ter certeza de adoção. É sobre ter a certeza de que Jesus e que Deus olhou para mim, e mesmo eu não merecendo, Ele me fez filho. E agora, mesmo que eu seja muito novo para me parecer com os meus irmãos, eu tenho uma certeza em mim: eu sou filho de Deus. E sendo filho de Deus, eu não ando de cabeça baixa, eu ando de cabeça erguida. Pastor, mas como eu só sei agora, eu ainda carrego muitos traumas e problemas na minha vida, eu sofro muito, mas você já é filho. Então você, como você sabe que é filho, você sabe que essa coisa é temporária na sua vida, e logo, logo, como diz a palavra, que a vida do justo é como luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Vai chegar uma hora que o sol não para, o sol da justiça não para. Vai chegar uma hora que todas as sombras que nos envolvem, todas elas serão banhadas com o sol da justiça. Então não é sobre como eu estou. Talvez se alguém olhar para como eu estou hoje, vai enxergar em mim uma série de sombras. É sobre quem eu sou e a promessa que eu recebi e para onde eu estou indo. Não me julgue pela aparência. Não me julgue, não me julgue. Não se julgue pela sua aparência. Não se julgue por como você está agora. Se julgue por de quem você é filho. As minhas roupas ainda não foram trocadas, as minhas mágoas não foram arrancadas, os meus traumas não foram trocados, as minhas mágoas ainda me perturbam. Os demônios que me atormentavam no passado ainda atentam contra a minha mente. E eu, quando olho no espelho, me sinto ainda um miserável, me sinto ainda um escravo, me sinto ainda um coitado. Mas quando eu olho no meu dedo, e no meu dedo tem um anel, e o anel me dá a certeza de que, embora as minhas roupas ainda sejam roupas de quem é um miserável, eu carrego a certeza de que eu sou filho. Eu carrego a fama, talvez, de um miserável. Eu carrego a fama de um coitado. Eu carrego a fama de quem sofreu. Mas eu tenho uma convicção de que isso faz parte do meu passado. Que daqui para frente, por ser filho, então, isso é só o que foi. Porque o que virá é muito maior. Então eu não me movo pelo que eu já sou. Eu me movo pelo que eu vou ser. A partir daquilo que eu já me tornei, pela graça do Filho de Deus, que me fez filho sem eu merecer. Isso encoraja, irmão. E agora? Faz o que com isso aí? E agora tu faz o que com isso aí, irmão? Bota na bolsa? E leva para casa? E agora? O que tu faz com essa certeza? Como é que tu te relaciona com os teus amigos? Como quem ainda é escravo? Ou com aquele que já é filho? Como é que você se relaciona? Minha vida tá uma desgraça, minha vida tá uma miséria, minha vida não sei o quê. Aí o crente filho faz o quê? A minha também. Que isso, irmão? Que isso, irmã? Que isso? Minha vida tá uma miséria, minha vida não sei o quê. Encorajado pela responsabilidade de já ser filho, mesmo que ainda não pareça. Eu digo assim, eu também estava assim. Mas desde o momento que eu me tornei filho de Deus, então agora eu posso dizer para você que eu sou cheio de uma coisa boa. Eu estou encorajado, irmão. Tempo de paz é tempo de encorajamento. E o Espírito Santo, ele não poupa instrumentos de encorajamento para nós. Não poupa. O Espírito Santo não economiza motivos de encorajamento. Quer saber? Sai depois quando acabar e procura uma pessoa que você não conhece, que está aqui hoje, e pergunta assim, me fala alguma coisa que o Espírito Santo fez na tua vida, eu preciso ser encorajado. Pode escolher qualquer um. Acabou o culto? Pode escolher qualquer um. E ele vai pensar e vai dizer assim para ti, pois é, então, eu cheguei aqui, minha vida estava bem complicada. Eu tinha isso, isso e aquilo. Mas agora eu estou diferente. Ele fez isso em mim. Conversa com o outro, fala com o outro.
Eu estava assim e a minha vida está assim. Fala com outro. Eu estou sendo mudado aqui dentro. Fala com outro. O Espírito Santo não poupa de fazer em nós motivos de encorajamento. Ele está disposto a nos encorajar. E encorajados assim, como diz o texto em 9:31, encorajada pelo Espírito Santo, a igreja crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Amém. Até aqui, fique em pé em nome de Jesus. Encorajados, tendo consciência em um tempo de paz do Evangelho. É um tempo de paz. Essa é a hora de nós nos fortalecermos. Essa é a hora de você entender o Evangelho. Essa é a hora de você se fortalecer. Eu concluo com você dizendo uma coisa apenas. Me acompanhe nesse raciocínio e eu encerro com ele. Depois o pessoal vai cantar. E enquanto eles cantam, você vai poder vir à frente para receber uma oração. Olha, Marlene, o poder do mal. Vanessa, o poder do mal. Olha o poder do mal. O diabo pega um coitado, Isaac, um coitado. Pega um medíocre, um homem infeliz, que você nem sabe quem é, um homem infeliz, talvez alguém que vivia trancado num quarto, infeliz, triste, angustiado. Pega ele, alguém sem expressão, alguém que nós poderíamos chamar de praticamente alguém que representava o nada. Não era nada porque é criatura do Senhor, mas representava o nada. O diabo pega essa pessoa, faz ele entrar numa escola, Isaías, e faz com que ele pratique o mal contra as pessoas, contra as crianças. Um ser humano, sem expressão, desconhecido, um ser humano infeliz. O diabo pega ele, faz ele ter uma atitude, e essa atitude dele vira uma pandemia no Brasil inteiro, ao ponto de que até aqui em Alvorada, Viamão, Cachoeirinha, interior do estado, os pais com medo de mandar as crianças para a escola, porque a atitude má de uma única criatura influenciou uma nação inteira, com adolescentes e jovens querendo fazer o mal também. Olha o poder do mal. Não é possível que nós que carregamos a centelha divina de sermos filhos de Deus, não é possível, Joelson, não é possível que a gente que imita Jesus, que a gente que não é possível que a gente vai olhar para isso e dizer, infelizmente, não é possível que isso não nos encoraje, isso não nos diga para nós, eu preciso fazer alguma coisa. Então a gente se levanta amanhã na certeza de que nós carregamos em nós isso. Então nós somos encorajados pelo Senhor, aprendemos o Evangelho e nos tornamos a resposta, parte da solução e não mais parte do problema. Amém? O louvor vai cantar. Enquanto o louvor canta, eu queria que você deixasse o Espírito Santo ministrar essa palavra no seu coração. Eu quero convidar pessoas que querem vir aqui à frente, pessoas que querem ter essa chama, pessoas que querem ter isso que eu acabei de pregar, pessoas que querem conhecer o Evangelho, pessoas que querem conhecer a palavra, pessoas que querem ser encorajadas pelo Espírito Santo, pessoas que querem se tornar parte da solução e não mais parte do problema. Enquanto o louvor canta, você pode vir à frente. Feche seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos. Espírito Santo ministra. Espírito Santo ministra no coração da tua igreja. Quem
outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou? Quem já pisou no santo dos santos? Em outro lugar não sabe viver. Não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. bote a mão no seu coração, bote a mão no seu coração. Feche teus olhos. Espírito Santo, Espírito Santo, onde houver uma mão no coração, eu te peço que nesse tempo de paz, o Senhor traga edificação, fortalecimento e encorajamento. Encoraja ele, Senhor, encoraja ela. Encoraja ele para o bem, encoraja ela para o bem, Senhor, para a tua palavra. Encoraja ela, Senhor, para a dedicação, para a entrega total. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, prepara ela, prepara ele. Enche o coração dela de fogo. Enche o coração dele de amor pela tua palavra, pelo teu evangelho. Enche, Senhor, enche. Enche o coração dele, o coração dela de fogo, de poder, de vontade, de certeza, de que sendo filho, carrega a resposta em nome de Jesus. Em nome de Jesus, enche o coração deles, enche, Senhor, enche o coração deles no poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, enche. Me vejo sem a tua presença, atraído pela tua presença. Não me vejo sem a tua presença, atraído pela tua presença. Não me vejo sem a tua presença, atraído pela tua. Há uma presença do Espírito Santo hoje aqui nessa igreja. Eu não me vejo sem a tua presença. É que a sarça pega o fogo e não se consumiu. E a voz que sai dela um dia me atraiu. Isso! E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pega o fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Aleluia! Coloque a mão no seu coração mais uma vez. Há pessoas aqui hoje, há pessoas na live assistindo. Tem pessoas, o Espírito Santo me diz que tem pessoas aqui que um dia já queimaram pelo Senhor. Tem pessoas aqui que eram incendiadas por Deus, pelo amor do Senhor, mas as coisas da vida, as coisas do mundo, as lutas diárias foram apagando você. Você hoje é uma brasa apagada. Você um dia já incendiou, mas hoje você está escondido, fraco, não se sente mais em condições. O pecado tentou apagar você. O pecado tentou ocultar a brasa que você tinha. Mas eu vim hoje aqui dizer para você que o Espírito Santo vai incendiar você de novo. Levante as suas mãos. Espírito Santo, enche da tua presença, enche do teu poder, enche do teu fogo. Incendeie, Espírito Santo, mais uma vez. Mais
Fala, meus irmãos, aqui é o pastor Felipe. Eu estou passando aqui para agradecer você por ter ficado até agora nesse culto com a gente, esse culto online. A gente se esforçou para entregar aí na sua casa o melhor culto possível para que você conseguisse participar junto com a gente. Agora deixa eu fazer um convite para você. Se você quiser participar dessa obra, fazendo com que mais pessoas sejam alcançadas, assim como você foi alcançado hoje aí, contribua com essa obra, abrindo no aplicativo do seu banco o Pix, e colocando o QR Code que está aqui embaixo da sua tela. Faz uma contribuição para a gente poder impulsionar esse vídeo para chegar em mais casas e mais famílias que talvez precisem participar de um momento como esse. Não esquece também de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal no YouTube, compartilhar ele, deixar um comentário aí e vamos nos edificar uns aos outros, fazendo com que a palavra do Senhor, que abençoa tanto as nossas vidas, alcance mais e mais pessoas. Quero dizer para vocês que vocês agora também fazem parte da família. Se quiser ser apresentado como novo membro do Caminho online, deixa um comentário aí embaixo, nós vamos procurar você e nós vamos fazer um dia, possivelmente, uma apresentação online. Você entra daí através de um aplicativo de teleconferência, um Zoom da vida, e a gente consegue ter um pouco mais de comunhão. Deus abençoe você, fique com a gente e até semana que vem.